Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos protegidos, tá bom? Sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer aqui uma live, né, sobre a PCDF. Lembrando que recebi todas as mensagens sobre indicações de eventos e a gente vai fazer, já estamos programando, né, o da área fiscal também e outros eventos, tá certo? Boa noite a todos, Iandra, todos que estão chegando, tá bom? Vamos falar hoje sobre a prova de contabilidade para a PCDF, tá? Tenho recebido muitas mensagens, tá bom? E aí, pra gente esclarecer tudo por meio dessa live. E, inclusive, né, dizer para você como você deve estudar, se vai dar tempo, o que eu priorizo, Felipe, nesse período, né? Tem como eu adiantar algumas aulas, sim ou não, tá bom? E assim por diante. E, claro, tirar todas as dúvidas de quem está conosco, beleza? Tá ruim para ver, pois deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Só um instante. Vamos lá. Pronto, ficou melhor? Tranquilo, agora tá bom? Show de bola? Pronto, que bom, pessoal. É assim, né? Então vamos lá. Beleza. Pessoal, então vamos iniciar, tá bom? E aí, qualquer dúvida, tá certo? Que vocês tiverem, a gente vai chegar o momento para fazer. Manda o aviãozinho aí para quem precisa, tá certo? Participar dessa live, tirar as suas dúvidas. É bom porque aqui eu já vou falando, tá? E aí fica até mais fácil na hora de explicar, tá bom? Beleza? Show de bola, Felipe. Tranquilo. Vamos sim, vamos gabaritar a contabilidade com certeza, tá bom? Não tenho nem dúvidas, tá certo? O Everton só assistiu 4 aulas. Pessoal, então vamos lá. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Gosto muito de ajudar, de colaborar, tá certo? Espero ajudar vocês a conquistarem a sua tão sonhada aprovação. Mas eu tenho que ser sincero, tá bom? Em alguns pontos, tá certo? Beleza, Renato. Vamos dizer aqui. Eu tenho que ser sincero em alguns pontos porque eu tenho visto alguns alunos desesperados, tá? Porque estão estudando da forma errada, tá? Então, é importante a gente alinhar isso para que vocês entendam o processo de aprendizado. Porque além de professor de contabilidade, eu já passei em vários concursos e ensino pessoas a estudarem da forma correta. E a pior coisa que existe, pessoal, é desespero, principalmente, tá bom? No pós-edital, tá? Então, o primeiro ponto que eu venho trazer para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Dá tempo estudar contabilidade até a prova? Dá, tá bom? Dá tempo, mesmo que você seja um iniciante. Porém, claro que depende do seu tempo disponível, mas mesmo um tempo razoável consegue. Porém, eu já quero deixar aqui uma frase que eu gosto de mencionar e depois eu vou fazer um vídeo no YouTube, tá bom? Pronto, o Tim falou um ponto que eu vou explicar aqui. Pessoal, é melhor você saber 80% do edital, do conteúdo de contabilidade, tá bom? Do conteúdo de contabilidade, do que tentar estudar tudo e, na verdade, não saber nada, tá certo? Por quê? Porque você está tentando acelerar e não vai compreender, principalmente os iniciantes, tá bom? Então, coloca isso na mente. Eu não estou querendo dizer que você vai ter que ir devagar, tá bom? Mas eu estou querendo dizer que talvez acelerar demais pode prejudicar todo o seu desempenho. É muito melhor você acertar 8
estudando 80% do conteúdo e às vezes acertando até uma a mais, dependendo do que vai cair, do que você tentar acelerar, estudar 100%, só que não fixou bem alguns pontos, chega no dia da prova, você acerta 5, tá bom? Então, já fica com essa informação, tá? Quem não é formado em contabilidade está iniciando o estudo. Cuidado, pessoal. Já vi alunos me mandando mensagem que estão colocando 3 vezes acelerado, tá bom? E conseguiram estudar 30 aulas em 6 dias, 1 hora por dia. Isso é surreal, tá? Para quem não é da área, eu não sei nem se ele tá me ouvindo direito. Para te ser sincero, tá bom? Para te ser sincero, eu acho que não dá nem para me ouvir direito o que eu tô falando com essa velocidade. Então, eu peço, tá? Para quem estiver iniciando e não tem base em contabilidade, pessoal, o que eu disse acelerar, você pode acelerar 1.25, porque eu falo devagar mesmo. E às vezes algum aluno pode, não, aqui tá lento para mim, eu tô entendendo. Agora 2.0 para cima já é muito, tá certo? Claro que é importante que eu tô falando aqui de quem é iniciante e nunca estudou. Talvez alguém que já tem um conhecimento ou da contabilidade, ele pode dar uma acelerada a mais. Mas 3 vezes não dá, pessoal. Não dá, tá? Para ser sincero. Então, eu digo que para quem está iniciando e não é da área, talvez 1.25. Agora, tenha paciência, porque esses pontos iniciais, eles são cruciais para um melhor entendimento, tá bom? Então, não adianta você querer acelerar, tá certo? Querer acelerar e acabar, como eu digo, colocando a carroça na frente dos bois e aí se enrolando todo. E aí o que é que está acontecendo, tá? Tem alunos que estudaram e estão tendo que iniciar de novo, ou seja, perderam tempo. Já tem outros alunos que seguiram o que eu disse, olha, vai com calma, estuda 1 horinha por dia, né? 2 aulas. Pessoal, lembra, nós temos mais ou menos 100 dias para a prova. Se você fizer, olha o que eu estou dizendo aqui, a dica. Claro que quanto mais, melhor. Mas se você estudar 1 hora do curso, todo dia, durante 60 dias, você terminou o curso. E além disso, se você puder complementar mais 30 minutos por dia ou 1 hora, para que você revise o que estudou no dia anterior, faça mais questões, tá? E tire um horário no final de semana para fazer uma revisão. Em 60 dias você viu todo o conteúdo e revisou ele e respondeu as questões pelo menos 2 vezes. Olha aí, e ainda falta 40 dias para você o quê? Massificar mais questões e consolidar o seu entendimento, tá? Então, fica ligado nisso. Não adianta pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Vai dar tempo. Claro que, Felipe, eu consigo estudar 4 horas, porque as outras matérias eu já sei. Aí melhor, tá bom? Mas não tente ser acelerado demais, tá? Perfeito? Vamos tirar todas as dúvidas, pessoal. Então, isso daí... Pronto, a Nildilene diz que só consegue 1.25. Ó, e o foco já diz que tá menos. Por quê? Porque às vezes, pessoal, se tiver dificuldade, não adianta, tá? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto. Felipe, eu tô assistindo as videoaulas, chegou nas questões e eu pulei pra teoria. Não. Tem que fazer questões. As questões são uma forma de consolidar a compreensão do entendimento, revisar o que você estudou e verificar se você compreendeu. E quanto mais questões, melhor. Você vai ter que responder muitas questões, tá bom? Então, por favor, faz questões ao longo do estudo, tá? Nós vamos falar, tá, Júnior, sobre a relevância dos assuntos cobrados. Nós vamos falar. Então, é muito importante, eu até diria, tá certo? Que se você puder, faça aí 10 questões por dia, né? Uma meia hora. Claro que esses assuntos iniciais você vai conseguir com mais tempo. Felipe, mas como é que eu vou fazer isso? Pessoal, você fez 10 questões num dia. No outro dia, tenta, tá? Fazer as questões que errou e colocar algumas questões novas, tá bom? E colocar algumas questões novas. A gente também vai falar sobre o nosso material. Então, inicialmente é isso. Cuidado com a aceleração, né? Querendo colocar aí para estudar esse edital com muita pressa, tá? Às vezes eu vejo até a voz das pessoas me mandando mensagem acelerado, né?
Eu sei como é pós-edital, pessoal. Eu já participei de vários e fui aprovado, tá bom? Agora, o que eu sempre falo, você vai tentar estudar o máximo possível, mas o que você estudar, você tem que lembrar para que quando chegar na prova você acerte. Então, não adianta você tentar estudar tudo e, na verdade, como diz, não estudar nada, porque você não está fixando bem, tá bom? Fixando bem. Beleza, vamos para outros pontos, tá? O nosso curso, tem um curso lá do Gran Cursos, tá? Que é em videoaula. Felipe, ele é muito extenso, pessoal. Ele é um curso completo e você não precisa estudar mais nada, tá bom? O que é que acontece? Às vezes um professor faz um curso de 40 horas, mas ele diz, olha, você vai ter que fazer mais um curso de 20 horas de exercício, você vai ter que assistir mais 10 horas desse assunto porque eu não dei ele completo. Quando menos esperar, você assistiu 100 horas. Então, o nosso curso, somente ele dá para prova. Claro que o nosso PDF, que a gente não tem no Gran no momento, e só tem para PF, você também pode estudar. Felipe, dá para aprender pelo PDF? Pessoal, pelo menos pelo meu, tá certo? Dá sim, tá? Tem muitos alunos que estudam só pelo PDF e conseguem. Só que o PDF do Gran não é o PDF Teoria e Questões. Nós vamos lançar no Gran um curso de PDF de revisão mais questões, que eu peço paciência que ele vai sair. São mais de 600 questões comentadas. Só falta organizar, tá bom? E aí aluno tá desesperado pedindo para eu publicar logo. Calma, pessoal. A maior parte dos alunos nem estudou a teoria direito. Vai chegar esse momento de você fazer essas questões, tá? E a gente está priorizando logo entregar todo o conteúdo. Outra coisa, Felipe, eu não sou da área e quero começar logo com as questões. Pessoal, você pode até tentar, mas eu acho que para contabilidade é muito difícil. Talvez você vai decorar como responder as questões, né? Então, teve uma aluna que me mandou uma mensagem dizendo, professor, eu fui responder a questão do seu curso de exercício e não entendi o que é ativo. Aí eu disse, você já estudou contabilidade na vida? Não. Você estudou a teoria? Também não. Então, tem que estudar a teoria, tá bom, pessoal? Tem que estudar a teoria, beleza? Não esqueça disso. É uma disciplina que é mais complexa estudar somente por questões. Isso só vai para quem já estudou ou para quem é da área, tá certo? Para quem é da área. Vamos já falar sobre os assuntos mais cobrados, tá? O que você deve priorizar. Pronto. Uma pergunta que eu já vi aqui, pessoal, foi, Felipe, vamos lá. Vamos estudar por PDF ou videoaula. Pessoal, isso é uma questão muito pessoal, tá bom? Então, o que é que ocorre? Você tem que ver qual é o método que você consegue compreender mais e aprender mais, tá bom? Então, isso é muito importante. Qual método você consegue, que é o que você estuda melhor? Aí você vai escolher. Os meus 2 modelos, lembrando que o de teoria e questões eu não tenho no Gran, tá? Do PRAPA CDF, só tem outro cursinho da Polícia Federal, mas é o mesmo conteúdo. Você vai entender, tá? Geralmente o PDF é mais rápido, mas para a contabilidade, às vezes para os iniciantes, é melhor ver um pouco de videoaula, tá bom? Então, isso vai depender de você. Boa noite, Hermes, tranquilo? Pessoal, vamos lá para os conteúdos, né, Felipe? O que é mais cobrado, tá bom? Então, eu acho que essa parte inicial, como estudar contabilidade, eu acho que ficou tranquilo. Qualquer coisa, depois eu vou tentar disponibilizar esse vídeo no YouTube, tá bom? No YouTube, para que você possa ver. Ele não vai ficar gravado, tá bom? Então, basicamente não adianta ser apressado demais, principalmente quem não é da área e está iniciando os estudos. Faça o passo a passo, faça lá, estude 1 hora por dia de videoaula e tire mais um tempo de meia hora a 1 hora para responder questões e revisar o do dia anterior. Tenta manter uma rotina de responder 10 questões por dia, né? Você vai ver que depois de 60 dias você já respondeu mais ou menos 600 questões, vai ter visto todo o assunto e você ainda vai ter 30 dias para repetir as questões pelo menos 1 ou 2 vezes e focar naquilo que você teve mais dificuldade. Então vai dar tempo sim, tá bom? Vai dar tempo sim. Beleza? Vamos lá.
Felipe, quais pontos priorizar? Pessoal, na área policial, a gente tem que lembrar que os assuntos, tá certo? Obrigado, dietas da hora. Agradeço demais, tá? Deixa aí o coraçãozinho, né, pessoal? Quem tá gostando, quem tá curtindo, tá bom? Já respondi algumas dúvidas. A gente vai já voltar para mais sessões, tá? De responder dúvidas. Então, vamos lá. Felipe, assuntos mais cobrados. Pessoal, eu vou dizer aqui, ok? Vamos lá. Aqueles assuntos que são mais cobrados. Não quer dizer que os outros não podem ser cobrados, tá? Porque a banca pode, tá certo, inovar. E outra coisa, tem assuntos que você vai necessitar para o entendimento de outros, né? Então, por exemplo, como é que eu estou estudando o balanço patrimonial e quero encontrar o valor do ativo circulante se eu não sei classificar uma conta? Então, eu tenho que ter um entendimento de contas contábeis, tá bom? Isso é muito importante, porque aí o aluno, o Felipe falou que balanço patrimonial cai muito, eu vou estudar só balanço patrimonial, mas ele não sabe que precisa de contas, tá? Para uma melhor compreensão da contabilidade, pessoal, você tem que saber 5 pontos, né? Você tem que saber por quê, né? Qual o objeto, qual o objetivo e qual a finalidade da contabilidade, que apesar de ser assuntos iniciais, podem ser cobrados, né? Lembrar que objetivo e finalidade são sinônimos. Você tem que saber o que é uma conta contábil e como classificar uma conta entre ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Eu tenho visto que muitos alunos estão confundindo despesa com obrigação e estão confundindo, desculpem, conta com escrituração. Conta, pessoal, é único. Registra um item do patrimônio. Um bem ou um direito que é um ativo, ou um passivo, ou um patrimônio líquido, ou uma receita, ou uma despesa. Tá bom? Esse é o objetivo da conta. Lançamento contábil é o registro de um fato. Como o lançamento contábil faz parte da escrituração contábil e tem que ter no mínimo partidas dobradas, tem que ter no mínimo 2 contas, eu vou registrar 2 contas e não somente uma, tá? Então o aluno às vezes Felipe, mas uma despesa é uma obrigação. Não, pessoal, despesa é despesa, obrigação é obrigação. Agora, quando a empresa tem uma despesa de salários que vai ser paga no mês seguinte, eu vou ter um lançamento contábil que tem uma despesa e em contrapartida vai ter uma obrigação, que é uma dívida, salários a pagar. Eu tenho 2 contas distintas, uma despesa e uma obrigação, tá bom? Então, tem que saber um pouco dos aspectos iniciais, classificar contas, o método das partidas dobradas, entender, né, sistema de débito e crédito que tem a ver com a escrituração, fazer um lançamento contábil e entender o regime de caixa e competência. Pronto. Isso daqui, pessoal, é o básico para você compreender o restante, que é o que mais cai. Tá certo? Tranquilo, Felipe. Então, vamos lá. Quais são os assuntos que são mais prováveis de serem cobrados na prova da PCDF, tá certo? Pessoal, vai vir questão de demonstrações contábeis. Quando eu falo demonstrações contábeis, você tem que saber quais são as obrigatórias, mas a que cai de forma mais detalhada na sua estrutura são 2: balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Essas 2 demonstrações devem ter questões na prova, tá? Só que lembra, para você compreender esses 2 assuntos, você precisa daquele nível básico, que são os 5, que devem vir pelo menos 2 ou 3 questões deles também, tá? De fazer o lançamento, saber o que é um fato permutativo, modificativo e assim por diante, tá? Então, balanço e DRE, e quando eu falo balanço, principalmente, DRE, pessoal, é saber a estrutura da DRE, tá? E aí, tem o receita bruta, menos os outros itens. No caso do balanço patrimonial, tá? Eu tenho que saber o que é um balanço, qual é a sua estrutura, mas principalmente eu tenho que saber como eu coloco as contas contábeis dentro do balanço. Então eu tenho que saber quais são as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, tá? Que a gente vai ter lives para falar sobre isso, no curso a gente detalha. E lembra, não fica estressado, nem querendo fazer tudo de uma vez. Pessoal, contas contábeis e escrituração contábil, vocês vão ver do assunto até o final do curso, tá?
Então, eu sempre digo, pessoal, calma. Contabilidade é um quebra-cabeça. As partes vão se encaixando. Porque tem momento que não tem como eu aprofundar tanto uma conta. Mas vai chegar um momento que eu vou falar só sobre depreciação acumulada. Aí eu vou detalhar essa conta. Mas para início, eu quero que você compreenda só que ela é uma conta retificadora do ativo, que tem natureza devedora e corresponde à perda do valor de bens que a empresa está utilizando. Por exemplo, veículos, tá? Então, isso é muito importante. Beleza, Felipe. Então, você falou balanço patrimonial, tá? Tô dando uma olhada aqui. Demonstração do resultado do exercício. Perfeito, 2 assuntos importantes. Lembra dos 5 básicos lá, né? Que entra também fatos contábeis, que inclusive sempre é cobrado na prova da Polícia Federal, tá certo? Aí, o que é que você também vai priorizar? A NBC-TSP, né? Que é a técnica do setor público e estrutura conceitual. Pessoal, ele não vai colocar tudo na prova. Então, provavelmente, ele deve priorizar as características qualitativas e os conceitos, tá? Ele deve priorizar isso. Lembrando que, segundo o edital, ele também pode cobrar a NBC-TG estrutura conceitual. Felipe, qual é a diferença? A NBC-TG, pessoal, ela é uma norma, tá? Vamos já responder, Tim. Quantas questões? A NBC-TG é uma norma brasileira de contabilidade e a estrutura conceitual são conceitos básicos da contabilidade, tá? Que é aplicada às empresas privadas. A NBC-TSP é aplicada às entidades públicas. O correto teria sido vir no edital a NBC-TG, tá bom? Não sei por que eles cobraram essa outra. Eu acho que foi porque essa NBC-TSP, que é a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, estrutura conceitual, ela revogou a resolução que trata sobre os princípios de contabilidade. E aí vale lembrar porque elas têm conceitos comuns, alguns até iguais, mas outros parecidos e há algumas diferenças. Então, por exemplo, as características qualitativas são basicamente as mesmas, mas tem umas diferençazinhas, tá? E nos conceitos. E, por exemplo, pegando o gancho do passado, tá? Ele deve cobrar, pessoal, o NBC-TSP ou NBC-TG. Se vocês observarem, o edital para agente e o edital para escrivão da Polícia Federal veio igual. E na prova de escrivão, ele cobrou NBC-TG estrutura conceitual. E na prova para agente, ele cobrou a NBC-TSP. Tá? Então, muito cuidado que ele vai cobrar essas normas também no curso e eu explico como você vai identificar qual norma ele vai estar cobrando naquela questão. Tá certo? Então, se você colocar balanço, DRE, demonstração do resultado do exercício, e aqueles 5 básicos, pessoal, a gente já tem aí 7 assuntos, mais a norma, que a gente pode aí ter de 8, né? Umas 8 questões sobre isso, tá? Sobre isso. Beleza, Felipe. Vamos complementar, tá certo? Sobre esses assuntos. Claro que, quais são outros assuntos, Felipe, que podem ser cobrados? Pessoal, além desses 5, você tem que lembrar, para entender DRE, você vai precisar de quê? Calcular o custo. Para calcular o custo, você vai precisar estudar operações com mercadorias e a norma de estoques. Então, não adianta. E pode vir uma questão sobre isso. Então, isso é necessário. Balancete de verificação também pode ser cobrado. Caso aspectos lá teóricos ou cálculos para achar o saldo devedor ou credor. Tá bom? Então, esses aí seriam os mais prováveis. Correndo por fora, que eu estudaria também, tá? Fazer cálculo de depreciação, redução ao valor recuperável, tá? Receitas e despesas antecipadas, tá bom? E a questão das provisões, tá certo? E aí seria isso. Por último, ficaria a questão de ativos intangíveis, duplicatas descontadas, tá? E outros assuntos mais específicos, tá certo? Lembrando que geralmente nas provas da polícia vem uma questão também de fatos contábeis, tá? Para vocês terem uma ideia da divisão, tá? E a gente tem que pegar esse parâmetro. Olha lá, nas provas para agente 2012, 14 e 18 e para escrivão 2018, pessoal, questões que caíram pelo menos em 3 dessas 4 provas. Balanço patrimonial, tá bom?
fatos contábeis, contas contábeis, que está um pouco ligado com classificação, NBC, né, a estrutura conceitual, tá? DRE, ok? Balancete de verificação. Pronto. Esses foram, eu contei aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 assuntos, que podem vir até 8 questões sobre esses 6 assuntos. Mas claro que não adianta, como eu sempre falo, tá certo? Ok? Só vendo aqui. Alguns assuntos você vai precisar dos conhecimentos anteriores. Felipe, então já falamos dos assuntos, tá? Felipe, quantas questões você está prevendo para essa prova? Pessoal, acho que dificilmente vai vir 24 questões, como veio na prova, tá bom? Para a gente da PF, tá certo? Que já veio especificado. A minha visão é que vem aí entre 10 a 12 questões, no mínimo de 8 e no máximo de 15. Diferente disso, será uma surpresa para mim, tá bom? Será uma surpresa, beleza? Podem mandar as perguntas agora, pessoal, pra gente responder, tá? A Tainara perguntou, Felipe, o CESP costuma cobrar, tá bom? Muitas decisões diferentes sobre o mesmo assunto na área de contabilidade? Tainara, qualquer coisa você complementa. Eu não entendi muito bem essa parte de decisões diferentes. Não sei se seria a doutrina ou se seriam tópicos diferentes, tá? Então, se você puder complementar, para mim é melhor. Pessoal, deve vir questões teóricas e de cálculo, mas a banca CESP, ela tem um perfil, né, que atualmente é denominada de Sebrasp, de questões mais teóricas, tá bom? Das questões mais teóricas. Lei das SAs, boa, tá? Boa. Lei das SAs, pessoal, priorizar os artigos 175 a 205, tá bom? São esses os mais importantes, tá? Ah, entendi, Tainara. Pronto. Pessoal, conceito de passivo, que os alunos estão ficando muito com dúvidas, né? Olha lá, pessoal, hoje na prática, tá? E utilizando as normas brasileiras de contabilidade, tá certo? Passivo é uma obrigação com terceiros, é sinônimo de passivo exigível, tá certo? Se vier na prova somente passivo, você vai entender que aquilo é obrigações com terceiros e não tem nada a ver com patrimônio líquido. Agora, claro que se ele falar que é segundo a Lei 6.404, aí não. Segundo a Lei 6.404, ela considera que passivo é o passivo exigível mais o patrimônio líquido. Cuidado, porque eu também digo, vamos ver uma questão, né? O aluno diz assim, Felipe, a questão enunciada vê o seguinte, por exemplo, se ela disser que o passivo, tá bom? Vamos lá. O ativo, ele tem 100. O passivo tem 90. Tem como esse passivo, seu passivo total, passivo exigível mais PL? Já não tem como, pessoal. Por quê? Porque o ativo tem que sempre que ser igual ao total do passivo mais o PL. Se aqui fosse o total do passivo, tinha que ser 100 com 100, entenderam? Então não tem lógica. Então aqui ele está falando só o passivo e o patrimônio líquido seria 10. 100 menos 90, tá? 100 menos 90. Então, isso daí é importante. Agora, claro, se ele tiver uma questão e te disser, olha, o ativo é 100 e o passivo é 100 e ele disser que o PL é igual a 0, aí você sabe que ele está chamando esse passivo somente de obrigações com terceiros. Agora, se ele disser que o PL é diferente de 0, esse passivo, pessoal, é o passivo exigível mais o patrimônio líquido. Por quê? Porque se o ativo é igual o lado esquerdo é igual ao lado direito, eu tenho 100 e 100, e ele chamou isso de passivo, e o PL é maior do que 0, se o PL for 10, já fica 110, não bate com o ativo. Então, não tem lógica. Então, aqui ele já está te induzindo a dizer que esse passivo é passivo exigível mais patrimônio líquido, mas não é o que ele vai fazer. Só estou querendo que você tome cuidado. Quando ele falar passivo, lembra, obrigações com terceiros, somente o passivo exigível. Se ele falar na Lei 6.404, aí passivo é passivo exigível mais patrimônio líquido. Show de bola? Outra coisa importante, né? Que eu lembrei aqui também. Às vezes, o aluno,
ele vem para a contabilidade, tudo bem, mas a gente subentende que ele já tem uma base de matemática básica, né? Então, por exemplo, teve um aluno que disse, Felipe, eu não entendi por que que ativo é igual a passivo mais PL, e depois você me falou que o PL é ativo menos o passivo. Não são coisas diferentes? Pessoal, lembra da matemática, equação. Isso é a mesma coisa que essa outra. Na verdade, eu só peguei ativo igual a passivo mais PL, eu peguei o passivo que está positivo e mudei para o outro lado, fica negativo. Aí ficou ativo menos o passivo é igual ao PL. Se eu inverter, PL é ativo menos o passivo. É a mesma coisa, tá? E aí, claro que quando eu dou aula disso, eu subentendo que você já estudou equação. Então, tem alguns alunos que vão precisar estudar um pouco da matemática básica para relembrar conceitos de equação, de soma, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Isso é importante, beleza? Pronto, vamos lá. Já falamos da lei, já falamos do conceito de passivo, já falei das questões, né? Deve vir meio a meio, conceitual e cálculo, provável que tenha mais conceito. E cálculo provavelmente é calcular depreciação, ou achar o saldo devedor ou credor, ou achar os valores do balanço patrimonial, ou ativo circulante, ou patrimônio líquido e assim por diante, tá bom? O Renato perguntou, os PDFs que estão na PF do GRAM pode ser usado, está atualizado? Renato, de teoria e questões, não sou eu, tá bom? Não sou eu. Quando eu falo PDF, pessoal, é um livro, é teoria e questões, tá? Cuidado, porque às vezes o aluno pega a degravação da aula, que é um resumo da minha aula que eu explico, e aí ele pensa que aquilo é um PDF. Aquilo não é um PDF, aquilo é um material de suporte à aula em vídeo, tá? Claro que o material aí tem que ver com o professor, não sou eu que vou lançar. Nós vamos lançar, já está lançado, um curso de revisão mais questões, que eu já comecei a gravar as videoaulas e vou enviar os PDFs. Lembrando, é para alguém que já tem conhecimento. Se o aluno nunca estudou contabilidade e não é da área, ele for para lá, ele vai ter dificuldades, tá bom? Então eu recomendo ele ir para a teoria, beleza? Mas o do PDF que eu vou colocar resumo mais questões vai estar atualizado. Pronto, em relação à doutrina, sim, ele pode cobrar os dois, né? Sempre seguindo a nossa aula. Eu digo, pessoal, o certo é isso, mas se ele falar de acordo com isso, você vai utilizar esse outro modelo, tá? Tem que olhar lá a aula, beleza? Pronto, ó, o Newton. Professor, estou seguindo suas aulas do GRAM, na ordem que está lá, cada dia dá uma clareada no conhecimento. Perfeito. Dia após dia, tá? Outra, ali é a melhor forma de ensinar você lógica. Aí o aluno, eu quero de acordo com o edital. Meu caro, minha querida, vai ser pior para você, tá bom? Vai ser pior para você. E outra coisa, calma que muitos conceitos eles vão se encaixar melhor ao longo do curso, tá? Porque tem alguns momentos que se eu for detalhar, por exemplo, depreciação acumulada, eu tenho que falar 3 horas e não vai dar tempo naquele momento. Mas vai ter uma aula só para depreciação acumulada. Aí chegar lá, você, naquela hora eu tive só que decorar de forma rápida, que foi a perda do valor do bem, que é retificadora, entendi. Mas ainda ficou um pouquinho ali, beleza. Na hora que estudar depreciação, agora entendi tudo. Então, é isso, tá certo? Miller, cara, eu tenho uma aula 10 horas, tá, pessoal? Eu vou baixar esse vídeo e depois eu vou publicar no YouTube. Aí você dá uma olhada dos assuntos que eu falei que são mais importantes, tá bom, Miller? Peço desculpas, porque eu falei pelo menos 5 minutos e eu vou ter aula 10 horas, ainda tenho que, como é que se diz? Concluir o material, tá? Pronto, a Tainara disse não, né? Beleza. Isso, Tainara, pelo da PF, tá? Tranquilo, o Renato falou depreciação, isso, depreciação, amortização, exaustão, o balanço. Tainara, dá sim, tá? Pelo PDF da PF, pode ir tranquilo. Pronto. O Leo e Matias falou, professor, me formei em contabilidade ano passado, o que você acha mais importante? A dica que eu tenho para você,
mesmo sendo da área contábil, claro que você vai ter mais facilidade, mas seja humilde para também estudar. Então, o que é que eu recomendo? Você pode pegar os blocos de questões, tentar responder. E aí, se você for conseguindo acertar, beleza, vai passando. Se você errar muito, abaixo de 60%, né, ficar com um nível de acerto de abaixo de 60%, aí eu recomendo que você assista a aula. Vai ter aulas que você vai precisar. Pode me dar um feedback depois que você vai dizer: ah, nunca estudei isso, porque é uma forma diferente de abordar, tá bom? Mas eu acho que você vai andar um pouco mais rápido, tá bom? Pronto, é isso daí. Beleza. O André, vou ter que ver do zero, porque não sei de nada. Pronto, André. André, cara, é o que eu falo. Claro que dá para acertar todas as questões pelo nosso curso, dá. Mas tente. Eu tenho certeza que ninguém vai acertar 100% de toda a prova. Então, se você, com fé em Deus, vai conseguir ver tudo, mas se não conseguir, se vier 10 questões você acertando 8, não é melhor do que você tentar correr, abalar seu psicológico e não aprender nada? Então eu digo sempre isso, tá? Vão vir questões de assuntos iniciais. Pode confiar, tá bom? E se você pegar bem tudo, vão vir questões fáceis e você vai ter um bom rendimento, tá certo? O Tinha falou, vai dar certo, professor Tonato 3 vezes em contas contábeis. Perfeito. Devo estudar os pronunciamentos a fundo. Júnior, não recomendo, tá? Principalmente porque eles têm muitos termos técnicos. Não se preocupe que no curso já tem tudo o que é mais importante e o que vai estar na sua prova, tá? A gente vai conferir quando passar a prova, pode ter certeza. Beleza? Muito obrigado, Paulinho. Obrigado, Lios, tá? A Dietas da Hora tem algum programa de contabilidade do zero? Tem, né? O nosso curso lá do GRAM, tá? E o nosso PDF também é do zero, pessoal. Eu não sei por que os alunos me mandam mensagem: Felipe, eu quero um curso do zero. Pessoal, eu faço o meu curso, por isso que às vezes alguns alunos até reclamam porque já estão mais avançados. Professor, mas está muito devagar. Mas eu tenho que pensar no aluno que nunca estudou, que é formado em música, em medicina, que nunca ouviu falar nem em contabilidade, e ele vai aprender partindo do zero, do básico, como se fosse ensinar para uma criança, tá? Aí, claro que esses assuntos iniciais eu vou falando de forma bem devagar e reiterando alguns pontos. Quem já está mais avançado, aí você, por exemplo, eu sou formado em contabilidade, Felipe, quero ver teu curso todo para relembrar alguns conceitos. Aí você pode botar 1,75, talvez no máximo 2. 3, pessoal, não dá. Eu acho que você nem vai ouvir minha voz, né? Porque não dá, né? Não tem condições. Beleza? Show de bola? Pessoal, era isso, tá? Ok? Júnior, espera um pouquinho, vou tentar até domingo, mas até o final da próxima semana a gente consegue, tá bom? Só falta organizar. Calma que vai dar certo. E lembra, sempre importante, avança e faz as questões que já tem no material, que já tem muitas. Outra coisa, o nosso material tem 60 horas, mais ou menos, mas se eu te disser que ali quase 25 horas ou mais é de questões, vocês vão ver que eu faço muitas questões, que é uma forma de treinar o dia da prova também, tá? Beleza? Lios, pode cobrar os 2, tá bom? Pode cobrar os 2, com certeza, tá? Pronto, Tainara, vamos fazer sim. Lembrando, já tem um convite para você, tá certo? Pessoal, tem um vídeo já no meu YouTube, que você pode ver. E nós vamos ter várias lives. Hoje, às 10 horas, no Gran Cursos, nós vamos responder questões e vamos focar nos assuntos contas e escrituração contábil, tá? E aí eu vou falar de forma bem devagar e vou fazer alguns resumos sobre estes assuntos, beleza? Tranquilo, Lios. Pode cobrar os 2, tá? Lios, ele pode cobrar os 2. Lá tá de acordo com a lei e com os pronunciamentos. Show de bola, pessoal. Era isso. Agradeço demais a todos. Espero ter colaborado com essa live, tá bom? E conte sempre conosco. Tenha fé, pensamento positivo, cuidado com o seu emocional, tá bom? Eu sei que às vezes é muito difícil a gente controlar isso. Talvez porque eu já tenha ganho equilíbrio ao longo da minha vida, tá? Sempre nesses pós-prova. Mas é o que eu sempre digo, pessoal. O mais rápido possível, mas sendo equilibrado e sem perder a fixação.
eu prefiro ir para uma prova sabendo 80% bem, chegar uma questão lá, eu acerto, do que eu tentar estudar todo o edital. Eu nunca fui para uma prova sabendo todo o edital, tá? Pode ter certeza. Eu nunca soube todo o edital. Mas o que eu sabia e acertava, claro, com base nas dicas dos professores, daquilo que mais cai, tá bom? Beleza? Paulinho, vale sim a pena ver a live de hoje, tá? Eu acho que dá para dar uma clareada para você, tá bom? Tim, essa aula de hoje vai ficar só aqui, vai ficar ou no meu Instagram ou no meu YouTube. Show de bola? É isso, pessoal. Desejo tudo de bom a vocês, que Deus abençoe você, sua família, seus estudos e pensamento positivo vai dar certo. Conte aqui com seu amigo. Sucesso, abraço e bons estudos.